uma resposta mesmo que eu quero dar para o Ricardinho, comentarista do Sport TV. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, mais um pós-jogo. E que pós-jogo especial, né, gente? Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense fora de casa e com um empate do Botafogo dentro de casa no Newton Santos diante do Vitória, o Palmeiras assumiu a liderança. Gente, não tinha melhor cenário para esse sábado, para esses jogos, né, que aconteceram de forma simultânea. E realmente foi um jogo onde eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para conversar. Tem o título do vídeo também que eu quero destrinchar, eu quero conversar com vocês. Eu não preciso nem falar que a sua participação ela é muito importante, portanto, ó, deixa aqui nos comentários, é muito importante você participar de duas coisas, tá? Do chat ao vivo e também dos comentários pós-estreia aqui do vídeo, combinado? Gente, como eu falei, não tinha melhor cenário para esse sábado desses dois jogos. O Palmeiras com uma vitória, claro que seria melhor se o Botafogo perdesse, mas eu achava que realmente ou o Botafogo iria empatar, porque o Vitória ele tem sido bem indigesto, o Palmeiras perdeu do Vitória por 2-0 no Allianz Parque, e o Vitória ele tem conseguido uma campanha muito boa, né, no retorno do campeonato, e já tá aparecendo até na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, assim, não tinha melhor cenário, gente. O Palmeiras fez um jogo, como eu falei, a gente vai destrinchar aqui, porque tem algumas particularidades do jogo que eu quero conversar aqui com vocês. Eu vi alguns comentários reclamando e falando um pouco das substituições do Abel Ferreira, que ele colocou muitos volantes dentro de campo no jogo de hoje. E aliado a esses comentários, o título do vídeo é uma resposta mesmo que eu quero dar para o Ricardinho, comentarista do Sport TV. Porque ele passou pelo menos metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro falando que o Palmeiras podia mais, que o time do Palmeiras fez muito pouco no segundo tempo, que um time como o Palmeiras pode entregar mais, que foi muito pouco que o Palmeiras produziu. E aqui vai minha resposta para ele. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês viram o estado do gramado lá no Ascioli? Tava péssimo o estado do gramado, deplorável. Eu não sei como a CBF permite estádios com esse gramado, com esse estado desse gramado, que tava muito pesado, tava cheio de buraco, todo esburacado. E qualquer tropeço, qualquer entrada mais firme, entrada mais forte, uma lesão poderia muito bem ter acontecido e a gente ter perdido, Palmeiras ter perdido algum jogador peça-chave para o jogo, que vai ser a decisão, pelo menos para mim, do Campeonato Brasileiro de 2024, que já é na terça-feira contra o Botafogo, gente. Então, com esse gramado, eu entendi sim as substituições do Abel. Não dá, eu acho que nessa altura do campeonato, gente, não dá para ter tudo, sabe? Não dá para cobrar um bom rendimento, principalmente com o estado desse gramado. Não dá para pedir que o Palmeiras goleie, sabe? Não dá para pedir tanta produtividade assim. Como eu falei, gente, não dá para ter tudo em algumas horas e principalmente nessa altura do campeonato que já está sendo decidido. Uma vitória foi de extrema importância. Eu acho que, como eu falei no meu último vídeo, hoje Patrícia, eu prezo muito, muito, muito mais o resultado do que o desempenho, do que o rendimento. E foi o que aconteceu nesse jogo de hoje. Outra coisa que eu quero conversar com vocês, tentando entender as substituições do Abel, realmente pode dar um certo receio, um certo pavor de trocar todas as válvulas de escape do nosso ataque, tirando o Veiga, tirando o Estevão, tirando até o Rony, que fez uma boa partida, assim, principalmente na parte defensiva. Como a gente sempre sabe, o Rony ele tem uma vontade, ele tem uma garra incansável, então ele voltou muito para marcar e ele foi muito importante nesse jogo, principalmente com esse gramado tão pesado. Acho que a parte física realmente ele entregou 100% e isso tem sim que ser exaltado. Outra coisa que eu quero conversar com vocês aqui, tentando entender essas substituições do Abel,
Segundo, essa parte física, que eu acho que precisa estar 100% para o jogo contra o Botafogo, que vai ser logo agora, terça-feira da semana que vem, já tem esse jogo completamente decisivo do Campeonato Brasileiro. Então, fisicamente, o Palmeiras precisa estar 100% para enfrentar um time com o físico do Botafogo. A gente sabe que o Botafogo tem jogadores com muito vigor físico, completamente diferente os jogos contra o Botafogo, gente. Então, a parte física, esse fator de rendimento, ele precisa estar 100%. Outro fator de rendimento que precisa estar 100% é o fator mental, que está diretamente ligado ao fator técnico, ao fator de rendimento técnico. Se o seu mental não tá legal, se o seu mental não tá bem, se você tá com um abalo mental num momento de instabilidade, tecnicamente isso afeta demais. Então, esse fator de rendimento também vai ser muito importante. Por isso as trocas dessas peças-chave do elenco do Palmeiras. Sai o Estevão, sai Rafael Veiga, né? Então, essa também é uma situação que eu acho, sim, que pode ter passado pela cabeça do Abel Ferreira. Outro ponto, mais uma vez, méritos totais da zaga do Palmeiras. Tanto Gustavo Gomes quanto Vitor Reis fizeram uma partida exemplar defensivamente falando. Ganharam todas as bolas, estavam em todas as divididas. O Palmeiras estava com a sua zaga e a sua primeira linha à frente da zaga, ou seja, a volância, muito bem postada. Por isso, essas substituições podem sim ter acontecido, porque realmente o Palmeiras não levou susto, mesmo com as substituições e mesmo o Palmeiras não tendo praticamente ninguém para produzir, ninguém para apoiar o ataque, ninguém para fazer o corredor tanto direito quanto do lado esquerdo, o Palmeiras estava muito bem postado. Por isso que eu acho que o Abel Ferreira quis povoar, sobretudo, o meio de campo para dificultar ainda mais a chegada do Atlético Goianiense na zaga do Palmeiras, na pequena área. E foi o que aconteceu. O Palmeiras praticamente não levou nenhum susto. O Everton praticamente não trabalhou, muito por conta desse meio de campo bastante povoado. E como eu falei, a zaga do Palmeiras estava muito bem postada, muito segura. Tanto para o Gustavo Gomes, novamente, que como no jogo passado foi o nome do jogo, e também o Vitor Reis, com passes em profundidade, duelando até mesmo um pouco mais à frente da zaga e ganhando praticamente todos os duelos por cima e também conseguindo, né, dificultar o Atlético Goianiense a chegar na pequena área do Palmeiras, neutralizando praticamente todas as jogadas. Então, eu acho que esse jogo ele passa muito pela zaga do Palmeiras e também por ter povoado muito bem o meio de campo. É verdade, o Palmeiras deu sim o campo defensivo pro Atlético Goianiense jogar, né? Só que aí o Goianiense começou a trocar passe, tentou infiltrar, tentou projeção e nada, porque novamente o meio de campo estava muito povoado e a zaga estava muito bem postada. E num campo como esse, que fisicamente você precisa estar muito bem, porque o campo estava pesado, choveu muito, o time fisicamente começa a cansar e a produtividade ela baixa muito, né? Então eu acho que isso pode sim ter passado pela cabeça do Abel Ferreira nas trocas, nas substituições e com isso o Palmeiras conseguiu neutralizar praticamente todas as jogadas do Atlético Goianiense. Novamente, é verdade, o Goianiense rondou bastante sim o campo do Palmeiras, mas sem sustos, como eu falei. O Everton praticamente não trabalhou. Como o comentarista do Sport TV, o Ricardinho, falou praticamente o segundo tempo inteiro, o Palmeiras pode entregar mais, o Palmeiras é um time que tecnicamente é muito acima, muito superior, com todo respeito ao Atlético Goianiense, então pode sim entregar mais, pode sim ter mais jogadas, ter mais produtividade? Sim, concordo. Só que, gente, como eu falei no meu último vídeo, nessa altura do campeonato, eu prezo muito mais o resultado do que o rendimento. Eu não tô mais muito preocupada se o Palmeiras vai golear, se o Palmeiras vai jogar o fino da bola. Eu acho que nessa altura do campeonato, essa não é a prioridade. Prioridade é uma só, o resultado, a vitória. E foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras achou, né, esse gol com o Estevão, que, enfim, o Estevão é sem palavras. E o Veiga também tem feito um final de temporada
muito decisivo, muito importante, somando demais ao ataque do Palmeiras, e sendo esse cara que chama a responsabilidade para si, junto a um menino de 17 anos que parece que já tá no profissional há anos e anos, né, gente? Que dupla de ataque que o Palmeiras tem. Um pelo lado direito e o outro pelo meio de campo. Quando o Rafael Veiga, ele chega por trás, ele chega como esse segundo atacante na pequena área com o gol de frente, é praticamente inevitável que o Rafael Veiga não faça o gol. E tem muito, muito, muito mérito do Estevão nesse gol, porque ele vai praticamente até onde ele não consegue mais, atraindo a marcação do Atlético Goianiense com o que ele tem de melhor, que é o arranque, o drible, esse improviso, chegar com o Estevão até praticamente o fundo do campo e atraindo a marcação com ele pro Veiga ficar livre, pro Veiga chegar como um elemento surpresa e ter o gol escancarado na frente para finalizar de uma forma muito correta. Algo que eu preciso falar aqui pra vocês, gente, não tem nada ganho. Essa é a minha opinião, tá? Não tem nada decidido, nada ganho. Pra mim foi mais um tijolo que o Palmeiras colocou nessa busca do tricampeonato de forma consecutiva. É mais um pouquinho, é mais um degrau. Pra mim, eu acho que todo mundo tem direito de pensar o que quiser, mas aqui eu falo a minha opinião, eu compartilho a minha opinião, não tem nada ganho. Nada ganho, né? A gente tem uma decisão que vai ser muito importante na terça-feira, um confronto completamente direto, não por conta desses tropeços que o Botafogo não tem a capacidade de chegar no Allianz Parque e fazer um ótimo jogo, de impor o seu jogo. A gente sabe que o Botafogo tem sentido muita dificuldade, sobretudo com times com menos investimento, com clubes menores que ficam fechados, que fazem uma linha de 4, uma linha de 5, e o Botafogo tem tido muita dificuldade em infiltrar, em projetar. Isso aconteceu com o Galo também, que não se aplica, né, nesses times menores, com pouco investimento, mas foi uma estratégia que o Galo teve, que foi sim bem sucedida, tirar praticamente, né, a criatividade do Botafogo. O Botafogo começa a ficar sem opções, sem repertório, e começa a fazer esse chuveirinho, começa a jogar a bola na área, a bola alçada, e por conta disso o Botafogo tem sim empatado alguns jogos com essa dinâmica de jogo. Mas para mim não tem realmente nada decidido. O próximo jogo, ele é muito importante, ele é uma decisão, e o Palmeiras precisa sim estar tecnicamente, taticamente, fisicamente e mentalmente. Precisa estar 100% nesses 4 fatores de rendimento. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você caiu de paraquedas, gostou do conteúdo, curtiu o conteúdo, não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal, gente. É muito importante, tá? Pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube, a sua inscrição. E junto com a sua inscrição também, se você puder, se você se sentir confortável, o seu like também. Pode dar o dislike também se você não gostou do vídeo. Fique à vontade. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Tô muito feliz. Somos líderes. Temos conseguido fazer as nossas tarefas, tanto dentro de casa quanto fora de casa. E agora depende única e exclusivamente do Palmeiras. Muitos e muitos beijos. E avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso, gente. Avante palestra sempre.